Muito obrigado, pastor Ciro. Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Assembleia de Deus Casa de Oração. Grande alegria poder trazer essa mensagem, mesmo aqui online, né? Na nossa plataforma que nós estamos usando. Os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aí, poderiam abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 42 até o versículo 48. Lucas 12, 42 a 48. Fala assim a palavra de Deus. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Vamos orar a Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo na ministração da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus, por essa noite, por essa reunião que estamos fazendo aqui, Senhor Deus, mesmo virtualmente, estamos todos, Senhor Deus, conectados, ligados uns aos outros, Senhor Deus, como corpo de Cristo. Que todas as pessoas que possam, Senhor Deus, ouvir essa palavra agora, que o Teu Espírito Santo entre em cada coração e possa, Senhor Deus, modular essa mensagem segundo a Tua vontade, Pai. Perdoa as limitações de Teu servo, que, Senhor Deus, minhas limitações não atrapalhem, Pai, a ministração da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O que nós temos aqui nesta parábola, né, que poderíamos chamar da parábola do Senhor que se ausenta, né, da parábola do Senhor que viaja, essa parábola ela está dentro de uma parte, né, de uma parte maior, no capítulo 12, que começa no versículo 35, quando Jesus também conta pequenas duas parábolas sobre a vinda do Filho do Homem, né, e sobre essa expectativa, essa vigilância que temos que ter sobre a vida do Filho do Homem. Lembrando que na perspectiva messiânica, judaica da época de Cristo, o Filho do Homem é aquela figura messiânica aguardada nos livros dos profetas, que é o Redentor de Israel, é o Messias, né? O Messias que retorna. E esse Messias, então, é revelado como Jesus, como Cristo, e é isso que nós cremos. Então, veja bem, Jesus, então, faz duas pequenas parábolas, uma do versículo 35 ao 38, outra do versículo 39 ao 40. E nessas pequenas parábolas, Jesus, então, está falando de vigilância, de fidelidade, responsabilidade, compromisso. Então, Jesus diz ali que nós devemos estar com o nosso corpo cingido e as nossas candeias acesas. Isso ele fala no versículo 36 desse capítulo, porque são como os homens que esperam que o seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para quando vier e bater a porta, eles abrirem a sua porta. Então, essa passagem que acabamos de ler, a passagem maior, complementa, ela faz uma ligação com essa pequena parábola. Então, o Senhor dessa passagem, o Senhor dessa parábola, ele está retornando, ou ele foi e vai retornar, de uma festa de casamento, de uma festa de bodas. Então, aqui nós temos dois fatores importantes. Primeiro que bodas, né? Casamento. Isso nós vamos ver lá no Apocalipse, que o retorno de Cristo é considerado, então, como o grande casamento do Cordeiro, que é Jesus, com a sua igreja, que é a sua noiva.
Então, por outro lado, as festas de casamento da época de Jesus duravam muitos dias, geralmente durava pelo menos uma semana. Então, esse senhor ele iria para aquela festa, ele poderia ficar um dia, 2 dias, 3 dias, poderia ficar a festa inteira, e ele retornaria em algum momento. Então, os servos tinham que estar vigilantes. Quando Jesus conta essas pequenas parábolas, Pedro então pergunta: o senhor está falando isso para nós ou para os outros? Ou seja, está falando isso para os discípulos, para os principais discípulos de Cristo? E Jesus então não responde diretamente, mas conta essa parábola do Senhor que viaja e deixa um mordomo tomando conta. Pois bem, qual a missão desse mordomo? Né? Essa figura chamada de mordomo. A missão desse mordomo está expressa no versículo 42, que é: a quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então o Senhor, quando viaja, ele deixa esse mordomo tomando conta de tudo, para que ele alimente os conservos, ou seja, alimente os demais moradores da casa. Lembrando da estrutura da época de Cristo, de uma casa onde você tinha um senhor, quer dizer, uma casa grande, uma pessoa rica, ele tinha o senhor e sua família na propriedade e ele tinha servos. Esses servos eram propriedade do senhor também, geralmente era propriedade do próprio senhor, eram escravos, né? A Bíblia geralmente traduz como servos. Mas lembrando aqui que estamos numa outra realidade, né? Que é a realidade greco-romana. E entre esses servos, você tinha servos instruídos. Por exemplo, os aios, né? Os pedagogos, aqueles que ensinavam os filhos do Senhor as letras. E você tinha um dos servos que era destacado ou por sua inteligência, ou por sua fidelidade, ou por sua capacidade de administrar. Esse servo era considerado o mordomo da casa. Então ele era o administrador geral da casa. E quando o Senhor viaja para essa festa de bodas, ele deixa esse mordomo, esse servo, para fazer o quê? Para que possa dar alimento aos outros servos. Então, a função deste mordomo é servir aos demais. Por quê, irmãos? Na casa do Senhor, e aqui nós podemos falar aqui na casa do Pai, todos os moradores são servos, porque a família do Pai é o Pai e o Filho. Então, e o Espírito Santo, né? No nosso caso. Mas os demais são servos. E todos têm funções na casa. Mas, ao mesmo tempo, todos têm direito a se alimentar e serem bem cuidados. Então, o que nós temos aqui é que esse mordomo, ele administrava toda essa riqueza do seu senhor. Mas aqui, a casa do Pai, né, dentro dessa parábola, ela pode significar para nós, numa primeira perspectiva, a própria igreja. A igreja é essa casa do Pai. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, caminhando conosco, ele formou essa igreja, ele escolheu os seus discípulos, ele escolheu os seus apóstolos, seus seguidores. E ele então, depois do seu sacrifício por nossos pecados, sua ressurreição, ele volta para a casa do Pai, para a casa eterna do Pai, e nós ficamos aqui como igreja. Então Jesus, nessa parábola, já está falando sobre a função dos discípulos que ficarão cuidando da igreja, enquanto o Pai vai viajar. Então o que nós temos aqui é que essa casa, a primeira perspectiva dela é a própria igreja. E numa segunda perspectiva, uma perspectiva um pouco maior, é o próprio mundo. Porque mesmo aqueles que não estão dentro do rol da igreja de Cristo, mesmo aqueles que não compõem o corpo de Cristo, estão sob o reinado, sob o reino, sob o domínio de Deus. Então todo mundo está sob o domínio de Deus. Mesmo aqueles que não o confessam como Senhor, mesmo aqueles que não estão dentro do seu corpo. E aqui tem um detalhe importante nessa parábola. Quando o Senhor viaja para as bodas, ele deixa nessa casa comida e bebida. Então as pessoas que estão nessa casa, elas têm comida, elas têm bebida e elas têm segurança. Porque a casa tem muros, a casa tem portas. Então basta que o mordomo administre bem essa casa, porque nada vai faltar a ninguém. E Jesus, então, traz dois cenários aí possíveis ao papel desempenhado por esse mordomo. O primeiro é de um mordomo que se comporta como um servo fiel e prudente. Nós vamos ver que é o mesmo mordomo, né, na parábola. Mas comporta-se como servo fiel e prudente. Ele sabe que os bens que ele administra não pertencem a ele, pertencem ao seu Senhor. E eles estão ali justamente para a manutenção da casa comum, da casa do Pai.
E ele vai administrar de tal forma que nada vai faltar para ninguém e que o relacionamento dele com os demais servos será um relacionamento de autoridade, porque foi dada autoridade àquele mordomo, mas ao mesmo tempo um comportamento de fraternidade, um comportamento de amor. E aqui nós temos que entender que a posição do mordomo é uma posição de autoridade. Só que, vamos dizer assim, na estrutura normal do mundo, as funções, as posições de autoridade são posições de poder. Você exerce poder sobre o outro. Mas aqui nós estamos falando do reino de Deus. E na perspectiva do reino de Deus, uma posição de autoridade não é uma posição de poder, é uma posição de serviço. Aquele que é colocado como responsável pela casa, o mordomo, é aquele que tem mais serviço. Ele é o servo de todos. A expectativa do reino é inversa à expectativa do mundo, como nós sabemos. E Jesus deixa claro isso, por exemplo, em Mateus 20, 25 a 27, ao responder ali uma discussão entre os discípulos quem seria o maior, ele diz, Jesus chamando, diz, sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será este o vosso servo. Então a posição do reino é invertida. Né? Então o mordomo está colocado ali para servir aos demais. E quando ele cumpre bem esse papel, de administração durante a ausência física do seu senhor, quando o seu senhor volta, ele coloca esse servo, então, esse mordomo, sob o controle não mais só dos servos da casa do que está ali, mas de todos os seus bens. Isso simboliza, na fala de Cristo, uma expectativa do reino de Deus, o próprio retorno de Cristo, né? A parousia, a segunda aparição, a segunda vinda de Jesus, que quando ele voltar, o seu reino eterno será instaurado, o seu reino glorioso, e nós reinaremos junto com ele. Nós quem? Os mordomos fiéis e prudentes. Então, se somos mordomos fiéis e prudentes, ou seja, fomos colocados aqui para cuidar da casa do Pai, e o fizemos bem, nós também reinaremos com ele no reino eterno, porque nós estamos dentro dessa perspectiva, desse entendimento do reino de Deus. Esta é a grande conclusão do papel da vida do mordomo fiel e prudente. Mas aí nós temos um segundo comportamento que Jesus apresenta, um comportamento espelhado, né? Um comportamento como se fosse uma imagem invertida, que é do mesmo mordomo se comportando de forma infiel e imprudente. Ora, o Senhor viaja e esse mesmo mordomo, ao invés de ter um comportamento esperado pelo seu Senhor, ele se torna um déspota dentro daquela casa. Então, ele é tomado, né, como eu estava tentando colocar aqui uma expressão para isso, seria como a síndrome do senhor da casa. Então, ele é um mordomo que se acha o dono da casa. E ele faz, então, o quê? Talvez não aquilo que o seu senhor faria, mas ele faz aquilo que um senhor infiel e imprudente faria. Que a primeira coisa é agir com violência. Né? O que Jesus diz aqui é, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, esse versículo 46 é um versículo muito forte. Essa tradução que eu usei, a tradução de Almeida, Revista Atualizada, ela é uma tradução um pouco mais leve. Tá? No grego, no texto grego mais próximo, quando nós pegamos a tradução, por exemplo, de Frederico Lourenço, que é uma tradução direta do grego para o português, o final do verso 46 fala, então irá cortá-lo ao meio, cortar o servo ao meio, e dar-lhe um lugar com os infiéis. A tradução da King James, da nova versão King James, vai dizer, and will cut him in two, and appoint him his portion with the unbelievers. Então a tradução livre é, ele vai cortá-lo em duas partes, e vai juntar essas partes, e vai lançar essas partes aos infiéis. Ora, aqui o grego é mais seco nesse ponto.
Ele diz que o Senhor vai cortar, vai matar aquele servo, vai partir ele em dois. E vai jogar onde? Junto com os infiéis. Quem são os infiéis? Quem são os unbelievers? Aqueles que não acreditam. São aqueles que não fazem parte do reino. Uma expectativa mais, tanto judaica quanto cristã, é o lago de fogo, é o Geena, é a perdição. Então, irmãos, o comportamento desse servo infiel e imprudente não cabe no reino de Deus. Por isso que ele, ao final, na volta de Cristo, ele não faz parte do reino de Cristo. Ele não vai reinar com Cristo, mas ele vai ser despedaçado, eliminado e jogado junto com aqueles que devem ter o seu fim, como diz o Apocalipse, no lago de fogo. Então veja que esse servo infiel e prudente é onde nós temos que prestar atenção, porque esse comportamento inesperado dele é um comportamento que não pode ser aceito no reino de Deus e na casa do Pai. E como já disse, a casa do Pai, na primeira perspectiva, é a própria igreja, comunidade dos fiéis, corpo de Cristo. E numa perspectiva maior, é o próprio mundo, é o próprio comportamento nosso no mundo. Jesus deixa este mundo, vai para a casa do Pai, vai para os céus, mas ele retornará a este mundo e ele transformará este mundo, e este mundo terá o reinado do Senhor Jesus. Nós falamos muitas vezes do fim do mundo, né? Olha, quando é que vai ser o fim do mundo? Aí, irmãos, não vai ter fim de mundo, vai ter transformação do mundo. Esse mundo será transformado. É isso que a palavra nos fala e nos ensina. O que vai acabar é esse sistema do mundo. Mas veja que a primeira coisa aqui, por que esse mordomo vai começar com esse comportamento tão desprezível? Primeira coisa, porque ele põe no seu coração que o meu senhor tarda a vir. O meu senhor tarda a vir. Então, eu tenho muito tempo. E durante esse tempo eu posso exercer a minha autoridade de déspota. Então, essa expectativa do tarda a vir, essa expectativa de, mas Jesus, será que vai voltar mesmo? Será que eu vou me encontrar com ele mesmo? Já existia na igreja na época, né? Pedro vai alertar em suas cartas sobre isso, dizendo, olha, 1000 anos para Deus é como um dia. Então não é bem assim, não conte o tempo de Deus como seu tempo. Mas quando a gente perde a expectativa de Cristo, quando a gente perde a expectativa da volta de Cristo, nosso comportamento começa a ficar assim. Eu não temo nada, meu Senhor não vai voltar tão cedo. E aí eu começo a me comportar dessa forma déspota. E a primeira coisa que ele faz é espancar os criados. Então ele parte do princípio que o seu Senhor não vai voltar, ele pode fazer o que ele quiser, ele espanca. Ele bate nos criados. Olha, bater nos criados era uma prerrogativa do Senhor na época de Jesus, né? Naquela época, dentro daquela cultura greco-romana. Mas mesmo esse bater tinha limites. Porque, como eu disse, os servos eram parte da propriedade do Senhor, né? Então ele tinha que ser sábio na disciplina dos seus servos. Mas esse mordomo, ele sabe que os servos não são dele, apesar de ele se comportar assim. Então ele espanca, né? Ele bate nos servos. E os servos não conseguem reagir por causa da posição de poder dele sobre outros. E aqui diz ainda que, então veja que a questão de bater é uma questão de querer impor a autoridade que você não tem. Quando você não tem autoridade sobre alguém, a tendência sua é querer bater na pessoa, para a pessoa te obedecer, ou ameaçar com força. E é o caso desse mordomo, que ele sabe que ele não tem a grandeza moral do seu senhor para ser obedecido. Mas outra coisa que ele faz, irmãos, é comer, beber e embriagar-se. Aqui nós temos uma situação que mostra dois comportamentos reprováveis desse mordomo. Primeiro é o excesso da comida e o excesso da bebida. E o embriagar-se, ou seja, exagerar no consumo da bebida alcoólica, leva a pessoa a um estágio de não alerta. E Jesus tinha falado lá no início, no versículo 35 dessa passagem, dizendo, olha, vocês têm que manter a candeia acesa e a roupa cingida, ou seja, o cinto sempre amarrado, pronto para sair. Então você tem que estar alerta, atento. E quem está embriagado não está atento. Então esse servo não estava mais atento. Se o seu senhor chegasse, como é o que vai acontecer, ele estava totalmente despreparado. Mas por outro lado também, irmãos, vamos pensar, esse senhor, ele viaja e ele deixa mantimentos suficientes na casa, comida e bebida, possivelmente até para os 7 dias, se ele ficar 7 dias fora. E o mordomo tem que administrar. Se esse mordomo come e bebe demais, ele está comendo e bebendo além da conta, ele está comendo e bebendo o que é dos outros. Entenda? O embriagar-se aqui significa também beber mais do que eu preciso
e aí eu bebo do outro, porque há uma quantidade limitada de comida e bebida naquela casa, certo? Porque o senhor viajou. Então, quando eu como demais, eu como um pouco do outro. Então, esse comportamento é um comportamento não só indisciplinado, mas também egoísta. Porque ele está comendo a comida dos outros também, ele está bebendo a bebida dos outros também. Então, esses excessos do mordomo refletem a sua falta de preocupação com os demais servos. Eu agora estou mandando, meu senhor viajou, ele vai demorar, tudo aqui é meu. Eu bato em quem eu quiser, eu como o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser, e bebo muito e como muito. Eu não me preocupo em sobrar, eu não me preocupo em guardar, nada disso. Então, esse comportamento egoísta também é um comportamento que não cabe no reino de Deus. Porque o comportamento do reino de Deus não é o do egoísmo com a comida e a bebida. É a multiplicação, é a partilha. Nós temos isso na multiplicação dos pães e peixes. Tem pouco pão, tem pouco peixe, a gente está no deserto. O que a gente vai fazer? Vamos comer o que tem. Não, vamos partir o que tem. É contrassenso, e o reino de Deus é contrassenso. O reino de Deus é um contrassenso. Aquele que tem mais autoridade é o que vai servir mais. E quando você tem pouca comida, você divide para multiplicar. Nas bodas de Caná acabou o vinho. Acabou o vinho, bebam água. Beberam demais, acabou o vinho. Ou a pessoa tinha pouco vinho e tinha que ter mais. Como é que faz um casamento sem vinho? Mas Jesus providencia vinho, providencia bebida, porque todos têm que, vamos dizer assim, ter aquilo. E na multiplicação dos pães fala, se fartaram, né? Se fartaram ainda, comeram bastante. Então a lógica do reino de Deus não é essa. Então o que nós temos aqui, irmãos, também, nessa passagem, nós podemos comparar com o nosso próprio comportamento social. Como eu disse, a casa do Pai aqui é a igreja, mas também é o mundo. E qual é esse comportamento social do mordomo que come tudo, né? Desse Pac-Man, desse come-come, esse que só quer saber da parte dele. É justamente aquele que tem falta de cuidado com o alimento que tem na casa. É justamente aquele que tem falta de cuidado com as riquezas que há no mundo. Eu estou falando também das riquezas naturais, das riquezas minerais. E o ser humano, né, no seu comportamento de ser decaído, ele, na maioria das vezes, se comporta como esse mordomo infiel e imprudente. Nós temos uma jazida de minérios, queremos arrasá-la até a base, até deixar uma cratera enorme ali, contaminada, até acabar com toda aquela região. Quero tirar até o último grão daquele minério. Não importa o que aconteça. Os nossos rios, muitas vezes, transformamos nossos corpos d'água dentro da nossa cidade, que 50, 60, 100 anos atrás tinham vida, se transformaram em quê? Transformaram em canos de esgoto. Então eu uso meus cursos d'água. Ali onde tinha vida, ali onde tinha peixes, ali onde tinha vegetação, eu não me importo com isso. Eu tenho que jogar o meu esgoto. Eu jogo nesses cursos d'água. Eu preciso jogar minha água, drenagem do asfalto. Eu jogo nesses cursos d'água. Se tinha vida ali, eu não me importo. Eu mato aquela vida ali. Esse é o comportamento do mordomo infiel e imprudente, que come e bebe além da sua conta quando o pai viaja. Quando derrubamos florestas em ritmo injustificável, simplesmente pelo lucro, mordomo infiel e imprudente. Quando nós avançamos nas nossas reservas dentro da nossa cidade, nas construções irregulares, matamos os corpos d'água, destruímos a vegetação nativa, simplesmente para ter 1, 2, 3, 4, 5 lotes a mais. Comportamento do mordomo infiel e imprudente. Porque ele não se importa que tem pouca coisa na casa. Ele não se importa que os recursos são limitados. Ele quer o dele naquele momento. E assim o ser humano se comporta. E aí nós construímos nossos bairros, essas nossas construções, nossas estruturas urbanas, totalmente inviáveis, né? Na primeira chuva, tudo se inunda, a gente põe culpa em quem? Em quem não fez a drenagem. Mas, na verdade, nós estamos sob rios, né? Estamos avançando sob nascentes. Então, quando chove, a terra se manifesta. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é esse comportamento irresponsável. E esse comportamento irresponsável, ele é um comportamento que não cabe no reino de Deus. Então, as pessoas que têm essa visão, elas não cabem no reino de Deus. Dentro das próprias igrejas, como eu disse, a primeira perspectiva aqui é a própria igreja como corpo de Cristo. A igreja tem que ser uma estrutura harmônica, independente
da sua denominação cristã, nós somos adoradores de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos servos e conservos de Cristo. Então nós precisamos refletir nosso comportamento como igreja, o comportamento de Cristo com seus discípulos. E o comportamento desse mordomo fiel e prudente, não do infiel e imprudente. Então, quando é que a gente vê nas estruturas eclesiásticas, aqui estou falando de forma geral, esse comportamento não recomendado aqui do mordomo infiel? Quando as pessoas que são colocadas em postos de liderança usam essa liderança para o bem pessoal, quando acumulam grandes fortunas a partir das ofertas, dos dízimos depositados na igreja. Recursos que têm que ser colocados em comum para o desenvolvimento da obra, para o desenvolvimento da igreja, para a assistência da viúva, assistência do órfão, para a expansão do reino de Deus. Muitas vezes, muitas lideranças, num espírito muito próximo desse do mordomo infiel e imprudente, acabam usando para o seu próprio bem. E acabam, nesse processo, não só comendo e bebendo demais, no sentido de se apossar dos recursos de uma forma extravagante, de uma forma desnecessária, mas também agindo com essa violência, com essa imposição da autoridade. Esse comportamento todo é um comportamento que não cabe. Quando nós somos colocados em posição de autoridade, seja na estrutura eclesiástica, estrutura da igreja, seja nas estruturas sociais, nas estruturas do mundo, nós estamos ali para servir. E quanto mais responsabilidade nos é dada, mais precisamos servir. Mais precisamos administrar bem. Porque é para isso que o mordomo foi deixado, para alimentar os demais servos. Só que esse mordomo não percebia que sempre existe um dia de amanhã. Jesus está voltando. Jesus retorna. E se durante o nosso curso da vida nós não vermos a realização da volta da segunda vinda de Cristo, nós teremos esse encontro com Cristo ao final do curso da nossa vida. Quando terminar o nosso dia sobre a terra, nós seremos recolhidos a Ele. Então, o que nós temos aqui é que entender que existe uma responsabilidade muito grande sobre esse mordomo, mas Deus capacita esse mordomo para cumprir a sua missão. E aqui então o que nós temos, irmãos, é que essa parábola indica que cada um de nós tem responsabilidades na casa do Pai, né? Como já disse, nenhum servo é adquirido para uma propriedade de um senhor, sendo que ele não tem uma tarefa a executar, né? Então nós precisamos entender que nós não estamos aqui para usufruir do reino, no sentido vamos dizer, exploratório, predatório. Nós estamos aqui para servir o reino. Nós estamos aqui para desenvolver o reino. Nós estamos aqui para implantar ou iniciar ou continuar a implementação desse reino de Deus na terra. E no final dessa passagem, os últimos versículos, 47 e 48, né, Jesus vem falar então do conhecimento do Senhor. Aquele que mais conhece a vontade do seu Senhor é aquele a quem vai ser mais cobrado. E se esse que mais conhece o Senhor não fizer a vontade do Senhor, tá? Veja aqui que ele não está falando especificamente do mordomo, mas ele está falando dos servos em geral. Ele será açoitado, muitas vezes. A expressão aqui, ele não fala que vai ser lançado fora, mas que será açoitado. E aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor, ou seja, aquele menos esclarecido, que não fizer a vontade do Senhor, também será castigado, mas será castigado menos. Então, o que Cristo quer colocar ao final é que sempre há responsabilidade, irmão. No reino de Deus há sempre responsabilidade. Agora, à medida que você vai desenvolver no reino de Deus, você vai ter mais responsabilidades. E isso é muito bom, porque você vai ter mais oportunidade de servir, você vai ter mais oportunidade de conhecer o Senhor, você vai ter mais oportunidade de se aprofundar numa caminhada com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, sobre a sua cabeça é colocado sempre essa expectativa de que será cobrado muito mais de você. Tá? Mas não há o que se preocupar. É assim também na nossa vida profissional, não é? Muitas vezes nós queremos alcançar postos mais altos,
para desenvolver mais essa profissão, mas sabemos que à medida que alcançamos postos mais altos, somos mais cobrados. E um erro nosso em um posto de maior importância tem uma consequência maior. Nem por isso nós vamos deixar de buscar. É como o reino de Deus. Então nós precisamos buscar cada vez mais conhecer ao Senhor, aprofundar no conhecimento do Senhor, sem ter esse medo, né, de sermos penalizados, porque nós vamos nos comportar como mordomos bons e fiéis. Nós vamos nos comportar como mordomos fiéis e prudentes, para que um dia, seja no retorno de Cristo, seja em nosso encontro com Ele, possamos ouvir dos seus lábios: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, entra no descanso do Senhor. É isso que nós queremos ouvir um dia. Então essas são as palavras que eu queria trazer para os irmãos esta noite. E agradecendo muito a Deus a oportunidade. E que Deus abençoe a todos nós e nos permita ser sempre mordomos, fiéis e prudentes da administração dos bens do nosso Senhor. Amém?